Suspeitando que sua faxineira era desonesta, o milionário deixou o cofre do escritório aberto. Naquela noite, ao revisar as câmeras, ele ficou paralisado com o que viu. Armando estava sentado em sua poltrona de couro na biblioteca da mansão, observando a chuva pesada que caía lá fora e escorria pela vidraça das janelas imensas. Do lado de dentro, tudo estava em silêncio, exceto pelo som da madeira antiga rangendo de vez em quando. A mansão, uma construção imponente e de estilo clássico, era composta por salões espaçosos e móveis antigos, herança de família. Mas para Armando, aquele ambiente, por mais luxuoso que fosse, não passava de um lugar onde ele passava os dias sem grandes expectativas. Isolado em sua própria solidão, o silêncio lhe parecia conveniente, desde que optara por uma vida mais reservada. Mantendo a distância de outras pessoas, sentia-se mais seguro. As poucas pessoas que circulavam na casa eram funcionários, e ele evitava ao máximo interagir, mantendo a rotina rigorosa de sempre. Raramente permitia visitas ou abria espaço para novidades. Até os empregados seguiam uma rotina rigorosa. Sem que ele precisasse se preocupar com o que faziam, não era fácil para ele confiar nas pessoas, e para Armando, o mais seguro era sempre manter os outros à distância. No entanto, recentemente, a governanta comentou sobre a necessidade de contratar mais alguém para ajudar na limpeza. A mansão era enorme e o trabalho era exaustivo, principalmente para manter tudo no padrão exigente de Armando. A governanta recomendou uma jovem chamada Letícia, de 25 anos, que possuía boa reputação nas casas onde havia trabalhado. Armando, com sua habitual indiferença, acatou a sugestão, esperando que Letícia fosse apenas mais uma funcionária que ele mal notaria. Na segunda-feira seguinte, Letícia chegou à mansão bem cedo, usando um uniforme simples e discreto. Tinha um jeito reservado, quase tímido, e baixava os olhos enquanto recebia as instruções da governanta. Armando a observava de longe, sem mostrar qualquer reação. Nos primeiros dias, Letícia parecia se mover pela casa com uma dedicação e atenção aos detalhes que logo chamaram a atenção dele. Era cuidadosa, silenciosa, e parecia respeitar cada canto da mansão, como se conhecesse o valor de cada peça. Com o passar dos dias, porém, Armando começou a se inquietar. Ele notou que Letícia não era apenas uma funcionária dedicada. Ela parecia sempre atenta a tudo ao seu redor, com um olhar minucioso. Movida por uma calma que até então ele não entendera, Letícia realizava suas tarefas de maneira quase impecável, como se estivesse ali para algo além da faxina. Armando achou aquilo estranho. O que uma jovem como ela fazia numa função tão modesta? Por que estava ali? Essas perguntas começaram a povoar a mente dele, e o hábito de desconfiar das pessoas começou a tomar conta de seus pensamentos. Armando não confiava em ninguém por completo. Durante sua vida, aprendeu que, para ele, era mais seguro manter as pessoas a uma certa distância. Havia perdido a conta de quantas vezes fora enganado ou usado por pessoas que só queriam seu dinheiro ou sua influência. Aos poucos, ele começou a observar Letícia de maneira ainda mais cuidadosa. Suas ações, gestos e até mesmo os olhares que ela lançava aos objetos da mansão o deixavam intrigado. Ele não tinha uma razão concreta, mas alguma coisa em Letícia o fazia suspeitar. Foi então que decidiu testar sua lealdade. Num impulso calculado, Armando formulou um plano. Deixaria o cofre de seu escritório propositalmente aberto em um dos dias de faxina. Queria ver como Letícia reagiria diante da oportunidade de acessar algo tão valioso. O cofre, embutido na parede, continha não apenas dinheiro, mas documentos importantes. E Armando sempre o mantinha trancado. Ele tinha certeza de que qualquer pessoa comum ficaria tentada a pelo menos espiar o conteúdo. Na tarde de quinta-feira, ele colocou o plano em prática, antes de Letícia começar a limpeza no escritório. Armando foi até o cofre e o deixou ligeiramente aberto. Colocou-se então numa posição onde pudesse monitorar de longe e observar qualquer movimento suspeito. Em sua mente, acreditava que estava fazendo algo necessário. Afinal, se ela fosse desonesta, ele teria a prova. Mas, por outro lado, se ela ignorasse o cofre, isso talvez indicasse que Letícia era. De fato, diferente, no entanto, Armando queria garantir que nada passasse despercebido. Nos dias seguintes,
ele decidiu instalar discretamente câmeras em pontos estratégicos da mansão. O plano parecia seguro. Ele observaria Letícia sem que ela soubesse e poderia confirmar ou negar suas suspeitas. As câmeras capturavam os momentos em que ela passava pelos corredores. Limpava os móveis e organizava os objetos. Letícia, por sua vez, continuava a trabalhar com a mesma serenidade e atenção, completamente alheia à desconfiança de Armando. Mesmo com o cofre entreaberto, ela não esboçou nenhuma reação suspeita. Executava seu trabalho com eficiência, passando o pano nas superfícies, organizando os objetos e mantendo a ordem em cada cômodo que limpava. Mas isso, em vez de tranquilizá-lo, deixou Armando ainda mais intrigado. Seria ela realmente inocente ou apenas dissimulada o suficiente para esconder suas intenções? A cada dia, Armando ficava mais imerso em suas próprias dúvidas, incapaz de entender se estava cometendo um erro ou se Letícia era, de fato, quem ele pensava que poderia ser. Por que aquela jovem parecia tão diferente? Essa pergunta o acompanhava e o fazia questionar, pela primeira vez, se estava sendo justo ao desconfiar tanto de alguém que parecia tão dedicada. Enquanto a noite caía, ele ainda olhava para as gravações, atento a cada movimento dela, sem perceber que, ao mesmo tempo, começava a sentir algo novo. Uma curiosidade que não era motivada apenas pela desconfiança, mas por algo que ainda não conseguia entender completamente. Armando se encontrava cada vez mais inquieto. Mesmo depois de dias observando Letícia pela tela do monitor, não encontrara nada de incriminador. Ela parecia indiferente ao cofre aberto, passando por ele como se fosse um objeto qualquer no meio do ambiente. Não demonstrava a menor curiosidade. E essa postura, que deveria tranquilizá-lo, ao contrário, aumentava ainda mais suas suspeitas. Para ele, aquela calma e dedicação poderiam facilmente ser uma fachada bem ensaiada. A mansão continuava tão silenciosa quanto sempre, com os passos de Letícia ecoando levemente enquanto ela andava pelos corredores. Armando, em sua rotina de monitoramento, sentia que estava obcecado, mas acreditava que era algo necessário. Afinal, quem, em sã consciência, ignoraria um cofre entreaberto sem ao menos espiar? Ele considerava aquela reação incomum demais para uma pessoa normal, e a ideia de ser enganado, de alguma forma, o incomodava profundamente. Nos dias seguintes, Armando começou a circular pela casa de maneira mais deliberada. Aparecia subitamente nos lugares onde Letícia estava, como se tivesse sempre algo importante a checar. Ele passava pelos cômodos, observando-a em silêncio, enquanto ela mantinha o olhar fixo nas tarefas. Às vezes, ela levantava os olhos, sorria educadamente e continuava o trabalho, como se o patrão não fosse nada mais do que uma sombra discreta em seu campo de visão. Essa indiferença, em vez de relaxá-lo, apenas alimentava sua paranoia. Certo dia, enquanto Letícia limpava o escritório, Armando decidiu iniciar uma conversa casual, algo que raramente fazia. Ele esperava que, com um pouco de conversa, conseguisse entender melhor suas intenções. Aproximou-se devagar. Observando-a reorganizar alguns livros que ele já havia esquecido estarem ali, em tom neutro, perguntou: Letícia, você trabalhou em outras casas, certo? Ela parou o que estava fazendo, levantou os olhos com respeito e assentiu. Sim, senhor Armando. Trabalhei em algumas residências aqui no bairro e também em alguns apartamentos no centro. Nunca fiquei muito tempo em um lugar, pois as oportunidades variavam. Armando fez um breve aceno, como se aquilo fosse uma resposta satisfatória, mas, por dentro, analisava cada palavra dela. Oportunidades variavam. Para ele, isso soava como alguém que estava sempre em busca de algo melhor, talvez de uma vantagem. O que ela realmente estaria esperando conseguir trabalhando em sua mansão, o que a mantinha ali, dia após dia, com aquela paciência e calma que ele não conseguia compreender, ele continuou a conversa, tentando soar mais amigável. E o que fez você aceitar o trabalho aqui? A mansão é grande, o trabalho é pesado. Imagino que você tenha encontrado outras ofertas por aí. Letícia deu um sorriso tímido e respondeu em tom suave. Na verdade, gosto de trabalhar em lugares assim. Sempre fui curiosa com essas mansões antigas, sabe? Elas têm histórias, parece que guardam segredos.
E o senhor foi muito generoso em me contratar. Estou aqui para aprender e fazer o meu melhor. A resposta aplacou Armando por um breve momento. Mas, no fundo, ele continuava desconfiado. Histórias, segredos. Aquilo o fez lembrar que talvez ela soubesse algo sobre ele que ele mesmo desconhecia, ou que ao menos estava ali por razões que não revelava completamente. Essa dúvida o corroía, e ele continuava a tentar decifrar cada palavra e cada gesto dela, buscando algum sinal de falsidade ou segundas intenções. Quando Letícia saiu do escritório naquela tarde, Armando se aproximou novamente do cofre, verificando que tudo estava exatamente no lugar. Olhou para os papéis, o dinheiro e os objetos guardados, como se algo pudesse ter sido movido, mesmo sem razão aparente. Ele sentiu uma espécie de frustração misturada com alívio. Se Letícia realmente estava ali por algum motivo oculto, certamente era muito cuidadosa. No entanto, ele decidiu que precisava ir mais longe em sua investigação. Começou a fazer perguntas à governanta, tentando obter mais informações sobre o histórico da jovem. Em uma conversa casual mencionou: "E aquela nova funcionária? Letícia, não é? Acha que é confiável?" A governanta, que conhecia Letícia há mais tempo, fez uma expressão de surpresa. "Ah, senhor Armando, Letícia é uma boa moça. Nunca tive problema com ela. E sempre foi respeitosa nas casas em que trabalhou, é discreta, trabalha bem e nunca deu motivo para desconfiança." Armando apenas assentiu, mas, por dentro, aquela resposta só aumentou suas dúvidas. A experiência lhe ensinara que as aparências enganavam, e ele já havia se decepcionado com muitas pessoas ao longo da vida. Decidiu então que continuaria sua vigilância, mas com um pouco mais de cautela. Talvez não fosse apenas o cofre que ele precisasse testar. Precisava observar Letícia em diferentes situações, ver como ela se comportava e reagia quando não sabia que estava sendo observada. Nos dias que se seguiram, ele redobrou a atenção, monitorando as câmeras sempre que Letícia estava sozinha na casa. Observava cada detalhe, como ela olhava para os móveis, como segurava certos objetos com delicadeza, como se tivesse uma ligação emocional com aquele lugar. Aquilo era estranho para Armando, que nunca pensara que alguém pudesse ver a mansão com tanto fascínio. Uma tarde, enquanto revia as imagens gravadas, ele se pegou refletindo sobre o motivo de sua desconfiança. Será que era apenas o instinto ou algo mais? Letícia, de alguma forma, o perturbava. Ele não conseguia decifrá-la, e isso o deixava cada vez mais desconcertado. Assim, mesmo que nada concreto surgisse, ele decidiu que não interromperia seu plano de observação. Quem sabe, pensava ele, talvez, com o tempo, ela deixasse escapar algo. Um olhar, uma reação, uma atitude que finalmente revelasse o que ela realmente fazia ali. Armando se sentia cada vez mais envolvido em sua missão de vigiar Letícia. A cada dia, a jovem parecia mais impenetrável, e isso alimentava sua desconfiança. Mesmo após vários dias de observação, ela não dera qualquer sinal de que poderia estar escondendo algo. Parecia ser apenas uma jovem dedicada ao seu trabalho, mantendo-se alheia ao ambiente de desconfiança que Armando cuidadosamente construía ao seu redor. Com o tempo, Armando percebeu que precisaria refinar sua abordagem. Apenas o cofre aberto e as câmeras talvez não fossem suficientes para revelar quem realmente era Letícia. Ele estava disposto a ir além, mesmo que aquilo lhe parecesse, em certo sentido, um exagero. A presença de Letícia estava mexendo com ele de uma forma que não conseguia explicar. Algo em sua postura discreta o incomodava, e ele sentia como se precisasse descobrir algo a mais sobre ela, algo que fosse além do trabalho de faxina. Foi então que decidiu elevar o nível de seu plano. Deixaria não apenas o cofre aberto, mas também colocaria algumas notas de dinheiro e objetos de valor em lugares específicos. Onde Letícia pudesse vê-los facilmente, Armando sabia que um deslize, mesmo que mínimo, poderia confirmar suas suspeitas. Ele espalharia esses itens como iscas, na esperança de que Letícia demonstrasse algum interesse que entregasse suas reais intenções. Naquela tarde, ele deixou um maço de notas propositalmente sobre uma mesa no corredor que Letícia deveria limpar. Para aumentar a tensão, ele foi até a cozinha, onde ela estava trabalhando, e disse: "Hoje preciso que você faça uma limpeza extra no corredor dos quartos. Há muitos objetos ali que acumulam poeira.
e eu gostaria que desse uma atenção especial a eles. Letícia apenas assentiu com um aceno discreto e um sorriso tímido. Armando observou a reação dela, mas não percebeu nada além de sua habitual gentileza. Ele sabia que mais tarde revisaria as gravações para verificar cada movimento, cada olhar, cada detalhe que ela pudesse deixar escapar enquanto estivesse limpando. Depois de dar essa instrução, Armando se retirou para seu escritório, mas deixou a porta entreaberta, o suficiente para ouvir qualquer som que viesse do corredor. Com o coração acelerado, esperava captar qualquer sinal de que Letícia estivesse tocando o maço de notas ou os outros objetos. Ele imaginava que, ao vê-los ali, ela ficaria no mínimo tentada a saber por que estavam expostos daquela maneira. Passado algum tempo, o silêncio absoluto o deixou impaciente. Ele mal podia esperar para rever as imagens e confirmar o que suspeitava, ou pelo menos ter alguma pista a mais. Decidiu então que voltaria ao escritório para ver se Letícia já havia terminado o trabalho no corredor. Ao chegar lá, encontrou a mesa impecavelmente organizada. O maço de notas estava exatamente onde ele o deixara, como se ninguém houvesse sequer olhado para ele. Isso o deixou ainda mais intrigado. Não era comum que alguém ignorasse tanto dinheiro, especialmente uma jovem de condição simples, como ele imaginava que Letícia fosse. Armando ficou parado ali, encarando o maço de notas, questionando sua própria estratégia. Poderia ter cometido um erro de avaliação? Ou Letícia era ainda mais esperta e cuidadosa do que ele previra? Mesmo frustrado, ele continuou com seu plano, determinado a encontrar algo que explicasse o comportamento dela. Nos dias seguintes, aumentou o número de câmeras e colocou objetos em locais diferentes, onde ela pudesse encontrá-los enquanto limpava. As gravações se tornaram sua obsessão, e Armando passava boa parte das noites assistindo a cada segundo de vídeo, analisando cada gesto dela em busca de qualquer sinal que confirmasse suas suspeitas. Letícia, no entanto, parecia imperturbável. Seu comportamento continuava exatamente o mesmo: discreto, profissional e distante. Ela não tocava nos objetos, não olhava com curiosidade, nem demonstrava qualquer interesse pelo que quer que fosse que Armando estrategicamente deixava em seu caminho. Aquela atitude que deveria tranquilizá-lo acabou por transformá-lo ainda mais. Agora, ele se via completamente intrigado por Letícia, desejando entender o que se passava em sua mente, em uma de suas noites de monitoramento. Armando ficou especialmente impressionado com uma cena. Letícia estava no salão principal, limpando um antigo piano de cauda que pertencia à sua família há gerações. Ele a observou enquanto ela passava o pano com delicadeza, cuidando de cada detalhe, como se soubesse o valor emocional que aquele piano carregava. Em determinado momento, Letícia parou, observando o reflexo de suas mãos no acabamento envernizado do instrumento. Havia algo de melancólico em sua expressão, uma tristeza que Armando não soube identificar. Foi a primeira vez que sentiu algo além de desconfiança ao observar a jovem. Aquela expressão o deixou com uma sensação que não sabia explicar. Na manhã seguinte, sem conseguir conter a curiosidade, Armando fez questão de estar no salão quando Letícia chegou para continuar a faxina. Observou-a silenciosamente, tentando captar algo em seu comportamento que pudesse esclarecer suas dúvidas. Quando ela se aproximou do piano novamente, ele a abordou. "Vejo que tem um cuidado especial com o piano. Gosta de música?" Letícia parou por um instante e o olhou, como se estivesse surpresa por ele ter puxado o assunto. Ela respondeu com um sorriso discreto. "Sim, gosto. Minha mãe sempre gostou também. Ela costumava ouvir música clássica, e acho que acabei pegando o gosto dela." Armando assentiu, sem saber o que responder. Aquela referência à mãe de Letícia o fez questionar ainda mais sobre a vida dela e sobre o que a motivava. Será que a relação dela com sua mãe teria algo a ver com seu comportamento tão reservado? A ideia passou por sua mente, mas ele afastou rapidamente. Não queria se deixar levar por suposições sentimentais. Seu objetivo era claro. Ele precisava de fatos, com o passar dos dias. Porém, as suspeitas de Armando começaram a se misturar a uma curiosidade intensa. Letícia, sem sequer suspeitar, estava mexendo com algo que ele acreditava ser impenetrável, sua própria segurança emocional, e Armando não sabia como lidar com aquilo. Naquela noite, após mais um dia de observação frustrante, Armando se viu diante de um dilema.
Letícia continuava a desafiar suas expectativas, permanecendo alheia a todos os testes que ele cuidadosamente preparara. A cada dia, ela parecia mais discreta e concentrada, sem nunca demonstrar um mínimo interesse nos objetos de valor espalhados pela casa, apesar de suas tentativas incansáveis de desmascará-la. Armando começava a duvidar de seu próprio julgamento. Será que estava exagerando? Será que Letícia era de fato honesta? Decidido a observar uma última vez as gravações, ele se acomodou na cadeira de couro de seu escritório e começou a passar os vídeos do dia. A rotina era sempre a mesma. Letícia circulava pela mansão, limpando cada canto com uma precisão meticulosa. Era quase hipnotizante vê-la trabalhar. Tamanha era sua dedicação e atenção aos detalhes. Porém, em determinado momento, algo chamou sua atenção. Armando ajustou o volume da gravação e ampliou a imagem na tela. No vídeo, Letícia estava em seu escritório, limpando as prateleiras e organizando os objetos de maneira cuidadosa. Como sempre fazia, no entanto, ela parou de repente ao avistar um porta-retratos preto na mesa, que ele mal se lembrava de ter deixado ali. Armando se inclinou para a frente. Curioso, algo estava diferente naquela cena. Letícia pegou o porta-retratos nas mãos e, ao ver a foto, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela ficou imóvel por alguns segundos e, em seguida, levou uma das mãos à boca, tentando sufocar um soluço que parecia escapar involuntariamente. Armando a observava pela tela, perplexo. Ele não conseguia entender por que aquela foto, de todas as coisas, teria provocado uma reação tão intensa nela. O que ela poderia ter visto naquela imagem que a deixara tão abalada, com o coração acelerado e sem piscar? Armando continuou assistindo. Letícia segurava a moldura com um carinho inusitado, como se estivesse diante de algo profundamente íntimo. Ela acariciou o vidro, deslizando os dedos sobre a imagem com um cuidado quase reverente. Sem dizer nada, Letícia continuou a chorar em silêncio, permitindo que algumas lágrimas rolassem pelo rosto enquanto fitava a foto. Armando sentiu um misto de surpresa e confusão. Aquela era uma foto antiga de Lígia, um grande amor de sua juventude que ele nunca conseguira esquecer completamente. Ele a mantinha guardada naquele porta-retratos preto, como uma lembrança do passado que preferia deixar enterrada. Lígia era uma lembrança dolorosa, alguém que ele havia perdido sem explicação. Ver Letícia reagir daquela maneira à imagem de Lígia era algo que ele jamais esperaria. Atordoado, ele tentou encontrar alguma lógica para o que estava vendo. A reação de Letícia parecia íntima demais, pessoal demais. Por que ela choraria ao ver aquela foto? Seria possível que houvesse algum tipo de conexão entre elas. Aquela possibilidade fez Armando sentir um frio na espinha. Ele ficou um longo tempo parado, assistindo à gravação repetidamente, tentando encontrar respostas. Após alguns minutos, Letícia recolocou o porta-retratos no lugar e enxugou o rosto com as costas das mãos, respirando fundo para se recompor. Ela voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, mas a expressão em seu rosto havia mudado. Havia uma tristeza profunda, uma melancolia que Armando não conseguia compreender. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar o que acabara de ver. Sua cabeça estava cheia de perguntas, e a desconfiança inicial começava a se transformar em algo muito mais complexo. Quando Letícia terminou o serviço e se retirou da mansão naquele dia, Armando não conseguiu descansar. Passou a noite em claro, lembrando de cada detalhe da gravação. A imagem de Letícia chorando, segurando a foto de Lígia, estava gravada em sua mente. Ele precisava entender o que aquilo significava, mas não tinha a menor ideia de como abordar a situação. Na manhã seguinte, Armando decidiu que era hora de confrontá-la. Precisava de respostas, e a única pessoa que poderia fornecê-las era Letícia. Esperou até que ela chegasse e começou a andar pela casa, fingindo inspecionar os cômodos, até encontrá-la no corredor principal. Letícia estava de cabeça baixa, concentrada em sua tarefa, quando ele se aproximou, tentando controlar a ansiedade que o dominava. "Letícia!" chamou, tentando manter a voz firme, embora seu coração batesse acelerado. Ela ergueu o rosto e lhe deu um sorriso educado, mas ao ver a expressão séria de Armando, seu sorriso desapareceu.
Sim, Sr. Armando. Ele hesitou por um momento, mas decidiu ir direto ao ponto. Ontem, eu percebi que você ficou emocionada ao ver uma foto no meu escritório. Você se importa em me dizer por que reagiu daquela forma? Letícia ficou em silêncio, claramente surpresa pela pergunta. Parecia desconfortável, mas aos poucos, seus olhos se encheram de uma tristeza que ela não conseguia esconder. Desculpe, Sr. Armando. Não era minha intenção me intrometer ou mostrar fraqueza. É que... aquela mulher na foto... Letícia fez uma pausa, respirando fundo para conter a emoção. Aquela mulher é minha mãe. Ela se chama Lígia. Armando sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Sua cabeça rodava enquanto tentava processar o que ouvira. Ele nunca imaginara que Lígia tivesse uma filha. Muito menos que essa filha fosse Letícia. A revelação o pegou de surpresa, abalando toda a estrutura de desconfiança que ele construíra ao redor da jovem. Letícia continuou, olhando para o chão. Minha mãe sempre falava sobre um grande amor do passado. Ela dizia que ele a amava, mas que eles foram separados por motivos que eu nunca entendi muito bem. E agora, encontrar essa foto aqui foi como reviver tudo o que ela me contou. Armando não conseguia dizer uma palavra. Aquela revelação era mais do que ele esperava ou podia suportar. A mulher que ele amara profundamente, Lígia, tivera uma filha, e essa filha estava ali, diante dele, em sua própria casa. Ele olhou para Letícia, sentindo uma mistura de arrependimento, surpresa e uma culpa que o consumia. Armando ficou sem palavras. Ele, que sempre fora tão controlado, tão firme, sentia o impacto das palavras de Letícia como um golpe inesperado. Por alguns instantes, permaneceu em silêncio, tentando digerir o que acabara de ouvir. Letícia, que parecia desconfortável com a reação dele, abaixou os olhos, incerta de como continuar. Ela também não sabia o que esperar daquele momento, mas o peso das lembranças a fez prosseguir. Eu nunca soube que minha mãe teve um amor como o senhor, disse Letícia em tom baixo e hesitante. E, como se aquilo fosse algo proibido, ela sempre falou dele como alguém muito especial, mas também como uma lembrança distante. Dizia que foi o homem que ela mais amou na vida, mas que nunca conseguiu explicar o motivo pelo qual eles se separaram. Armando sentiu o peso de cada palavra, como se elas desenterrassem um passado que ele preferia manter adormecido. Lígia fora, de fato, o amor de sua vida. Eles se amaram intensamente, mas, por razões que ele agora lamentava profundamente, acabaram separados. Ele nunca tivera a chance de saber que Lígia estava grávida, de que ele teria uma filha, e essa filha, Letícia, estava ali, em sua própria casa, depois de todos esses anos. Tentando conter a enxurrada de emoções que ameaçavam transbordar, Armando respirou fundo e, finalmente, conseguiu encontrar as palavras. Letícia, eu não fazia ideia de que sua mãe, Lígia, era... Ele hesitou, a voz vacilando. Era minha Lígia. Nós tivemos um romance há muitos anos, mas, por conta de interferências e circunstâncias, nos afastamos. Eu não sabia que ela estava grávida. Letícia ergueu os olhos para ele, surpresa pela sinceridade em sua voz. Havia algo de vulnerável no semblante de Armando que ela jamais imaginara ver. Para ela, o patrão sempre fora uma figura austera e distante, quase inatingível. Agora, ele parecia ser apenas um homem diante de uma revelação que mudava completamente sua vida. Ela nunca soube explicar o motivo pelo qual vocês se afastaram, continuou Letícia, com uma tristeza contida. Só dizia que era algo que não estava nas mãos dela, como se algo tivesse sido decidido por vocês. Mas sem que ela pudesse participar, eu nunca entendi direito o que aconteceu. Só sabia que ela sofria. E depois, tivemos que enfrentar muitas dificuldades. Armando sentiu uma pontada de culpa ao ouvir aquelas palavras. Era como se tudo o que ele havia construído, toda a vida que ele levara até então, não tivesse mais o menor sentido. Ele olhou para Letícia, tentando imaginar o que ela e Lígia haviam enfrentado sem ele ao lado delas. Uma culpa amarga se espalhava por seu peito, e ele percebeu que, de alguma forma, precisava fazer algo para corrigir aqueles anos perdidos. Como está sua mãe? Perguntou, com a voz embargada,
Sentindo que, de repente, seu próprio controle estava escapando, Letícia hesitou antes de responder. Os olhos marejados. Ela está doente. A saúde dela tem piorado nos últimos meses. Estamos passando por muitas dificuldades. É por isso que aceitei o trabalho aqui. Deixei os estudos para poder cuidar dela e ajudar com as despesas médicas. O coração de Armando apertou ao ouvir aquilo. Pensar em Lígia, a mulher que ele tanto amara, vivendo em condições difíceis e, agora, doente. Era um golpe cruel. Ele nunca imaginara que o destino tomaria um rumo tão trágico. O orgulho e as imposições familiares haviam tirado de sua vida o que mais importava. E agora, ele se via confrontado com o preço de suas escolhas. Letícia, Armando fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não sei como dizer isso, mas agora que sei que você é minha filha, eu preciso fazer alguma coisa. Não posso fingir que nada disso aconteceu. Já perdi tempo demais. Letícia o olhou, e por um breve momento, ele viu o reflexo de Lígia em seus olhos. Era como se aquele olhar trouxesse à tona todo o amor que ele guardara escondido por tanto tempo. Ela permaneceu em silêncio, absorvendo a confissão de Armando, mas sem saber ao certo como reagir. Eu quero ver sua mãe, disse Armando decidido. Quero ajudá-la, cuidar dela, e quero ajudar você também. Não posso voltar atrás no tempo, mas talvez ainda possamos construir algo. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas quero estar presente. Quero ser o pai que nunca fui. Letícia assentiu, visivelmente emocionada. Ela não esperava ouvir aquilo. E, ao mesmo tempo, uma parte de si desejava aceitar aquela ajuda. Dar uma nova chance à própria história. Havia muitas dúvidas em sua mente, mas a sinceridade de Armando lhe dava a segurança de que, talvez, ele realmente estivesse disposto a fazer algo bom. Eu vou pensar sobre isso, Sr. Armando, respondeu Letícia, baixando o olhar. Preciso falar com minha mãe, entender como ela se sente. É uma situação muito inesperada. Armando assentiu, compreendendo. Ele sabia que aquele era apenas o começo de um longo processo, mas pela primeira vez, sentia que havia uma chance de reparar seus erros. Ele não sabia como o reencontro com Lígia seria ou como ela reagiria ao vê-lo novamente. Mas estava decidido a enfrentar o que fosse necessário. Não deixaria que o orgulho ou o medo interferissem novamente. Os dias seguintes passaram em um misto de expectativa e ansiedade. Armando aguardava notícias de Letícia, enquanto revisava mentalmente o que diria a Lígia. Sabia que não seria fácil, que teriam muitas dores do passado para confrontar, mas seu desejo de consertar os erros o movia. Finalmente, depois de uma semana de espera, Letícia entrou no escritório de Armando com uma expressão séria, mas decidida. Ela havia conversado com sua mãe, e Lígia, embora surpresa e hesitante, aceitara encontrá-lo. O coração de Armando bateu forte ao ouvir aquelas palavras. Era o momento de enfrentar o passado e, quem sabe, abrir as portas para uma nova fase em sua vida, agora ao lado de sua filha. O coração de Armando estava agitado. Nos dias que antecederam o reencontro com Lígia, ele passou cada momento revivendo o passado, recordando os momentos ao lado dela e se questionando como seria o encontro depois de tantos anos. Não imaginava, nem nos seus pensamentos mais profundos, que aquele amor que guardara em silêncio durante décadas o colocaria, um dia, diante de uma filha que ele jamais soubera que existia, no dia do reencontro. Armando se preparou com uma ansiedade incomum. Vestiu-se de forma mais simples, deixando de lado os trajes elegantes que sempre usava. Queria estar mais próximo, mais acessível. A ideia de que veria Lígia novamente, agora tão fragilizada e doente, deixava seu peito apertado de angústia. De todas as coisas que ele poderia ter previsto na vida, aquela era a última, e no entanto, ali estava ele, prestes a encarar o maior arrependimento de seu passado. Letícia chegou pontualmente para acompanhá-lo. A jovem estava em silêncio, talvez tão ansiosa quanto ele. Ela o conduziu até um bairro humilde, afastado do centro da cidade, onde vivia com a mãe em uma pequena casa modesta. Durante o trajeto, Armando olhava pela janela, tentando absorver cada detalhe da vida que Letícia e Lígia haviam levado sem ele. Era uma realidade tão diferente da sua.
e a ideia de que Lígia precisara viver aquelas dificuldades sozinha o devastava. Quando chegaram, Letícia indicou a entrada da casa com um leve aceno de cabeça. Armando respirou fundo e seguiu em frente, sentindo cada passo como se estivesse carregando o peso dos anos de afastamento. Ao cruzar a soleira da porta, foi tomado por uma mistura de nostalgia e arrependimento. A casa era simples, mas carregava uma atmosfera acolhedora, com fotos e objetos que refletiam a história de mãe e filha. E então, ele a viu, sentada em uma poltrona modesta. Lígia parecia frágil, mais envelhecida do que ele imaginava, mas com o mesmo olhar doce e profundo que jamais esquecera. Ela ergueu os olhos ao vê-lo entrar, e Armando sentiu um nó na garganta ao perceber a surpresa e a dor refletidas no rosto dela. Por alguns instantes, ficaram em silêncio, ambos tentando processar a presença um do outro, enquanto Letícia observava a cena com um misto de esperança e incerteza. Finalmente, Armando rompeu o silêncio. "Lígia", ele murmurou, com a voz embargada. "Eu nunca imaginei que a vida nos traria de volta aqui." Assim, Lígia o observou, com os olhos marejados, e esboçou um sorriso trêmulo. "Nem eu, Armando, achei que esse capítulo já estivesse encerrado há muito tempo", ela respondeu, tentando conter a emoção. Armando aproximou-se lentamente, cada passo como um resgate das lembranças que ele guardara ao longo dos anos. Viu em Lígia o reflexo de tudo que perdera, de uma vida que poderia ter sido e nunca foi. Aquilo o consumia por dentro. "Eu não fazia ideia", ele começou, sentindo a voz tremer. "Não sabia que você estava grávida, que tinha uma filha. Se eu soubesse, teria feito qualquer coisa para estar ao seu lado." Lígia o ouviu em silêncio, deixando que as palavras dele atravessassem as barreiras de mágoa que ela construíra ao longo dos anos. "Eu queria que tivesse sido assim, Armando. Mas houve muita interferência, seus pais. Eles nunca me aceitaram. E quando eu descobri que estava grávida, eles me ameaçaram. Me fizeram prometer que me afastaria. Diziam que você jamais me aceitaria, que sua vida seria destruída. Eu não tive forças para lutar contra tudo aquilo." Armando sentiu a raiva e o arrependimento crescerem em seu peito. Ele sempre soubera que sua família era controladora, mas nunca imaginara que seriam capazes de algo tão cruel. As palavras de Lígia ecoavam em sua mente, revelando uma verdade que ele jamais imaginara. "Eu nunca soube", ele murmurou, com a voz tomada pela dor. "Eles me disseram que você havia partido sem dar explicações. Eu passei anos tentando entender o motivo, me perguntando onde havia errado, mas eles esconderam tudo. E eu acreditei." Lígia baixou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo por seu rosto. Armando, tomado por uma onda de emoções, aproximou-se ainda mais, segurando as mãos dela entre as suas. "Eu sinto muito, Lígia. Sinto por tudo que você teve que passar. Eu daria qualquer coisa para voltar no tempo e corrigir essa injustiça. E agora, vendo você assim, sabendo de tudo o que enfrentou sozinha, não posso suportar." Lígia sorriu, um sorriso triste, mas acolhedor. "Talvez não possamos mudar o passado, Armando, mas talvez possamos fazer algo pelo presente. A Letícia é uma boa filha, e ela é tudo o que eu tenho. Eu quero que ela tenha a oportunidade de uma vida melhor, que possa realizar seus sonhos." Armando assentiu, determinado a fazer sua parte. O que ele não podia consertar no passado, estava disposto a compensar no presente. Olhou para Letícia, que observava o reencontro em silêncio, e percebeu que aquela jovem, até então apenas uma funcionária discreta, era, na verdade, sua própria filha, alguém a quem ele tinha o dever de amparar. "Letícia", ele começou, com uma nova serenidade na voz. "Eu quero estar presente para você e sua mãe. Vou garantir que ela tenha o tratamento que precisa e que você possa voltar a estudar, como sempre sonhou. Quero que saibam que podem contar comigo de agora em diante." Letícia assentiu, com os olhos marejados. Ela estendeu a mão para tocar o ombro da mãe, que a olhou com ternura, enquanto Armando observava as duas com uma emoção que jamais experimentara antes. Pela primeira vez, ele sentia que aquela casa, aquele ambiente simples,
Era exatamente onde deveria estar. A dor do passado ainda pairava sobre eles, mas agora havia também um fio de esperança. Armando estava determinado a reconstruir a relação com sua filha e a apoiar Lígia em sua recuperação, dando-lhe o conforto e a dignidade que ela merecia. Naquela noite, ao se despedir, Armando saiu daquela casa com o coração menos carregado. Sabia que o caminho para reconstruir aquela família seria longo e cheio de desafios, mas, pela primeira vez em muitos anos, sentia que tinha uma razão verdadeira para seguir em frente. Nos dias seguintes ao reencontro com Lígia, Armando sentiu uma mudança inesperada em seu coração. Era como se, após anos de vazio, uma centelha de esperança houvesse renascido dentro dele. A emoção de rever Lígia e descobrir que Letícia era sua filha o fez enxergar a vida com outros olhos. Cada dia que passava sem uma visita à casa das duas parecia incompleto, e ele se pegava ansioso para saber como elas estavam. Como poderia ajudá-las? E de que maneira poderia reparar o tempo perdido? Para Letícia, a presença de Armando também era uma novidade. Ela ainda estava cautelosa, tentando compreender as intenções do pai. A história que ouvira tantas vezes de sua mãe sobre o homem que fora seu grande amor parecia agora ganhar contornos reais. As lembranças da mãe ganhavam forma, e Letícia via naquele homem um esforço sincero de remediar os anos que haviam perdido. Na tarde de domingo, Armando chegou mais uma vez à casa de Lígia, trazendo alguns suprimentos e medicamentos que ela necessitava. Com o passar dos dias, ele havia organizado uma equipe médica particular para cuidar dela, garantindo que tivesse o acompanhamento necessário. Lígia, que sempre lutara para sustentar a si e a filha, acolheu essa ajuda com uma gratidão silenciosa, embora houvesse certo constrangimento em aceitar. O desejo de cuidar de Letícia e ver sua filha seguir adiante era mais forte. Naquela tarde, Armando e Letícia estavam na cozinha, preparando um chá para Lígia, que descansava no quarto. As mãos de Letícia trabalhavam habilidosamente, e Armando observava, surpreso com o cuidado e a habilidade da filha em coisas tão simples. Era como se cada gesto dela estivesse imbuído de uma atenção e delicadeza que ele, antes, não entendera. De repente, sentiu-se compelido a falar sobre algo que nunca compartilhara com ninguém. Sua mãe e eu. Nós nos conhecemos ainda muito jovens, disse Armando, em um tom baixo e introspectivo, enquanto segurava uma xícara. Eu era um rapaz impulsivo e apaixonado, mas também extremamente influenciado pela minha família. Meu pai, principalmente, sempre teve um controle muito forte sobre as minhas escolhas. Letícia o olhou, intrigada. Ela sabia pouco sobre o passado do pai e, mesmo com a desconfiança que ainda existia, aquele momento parecia abrir uma brecha para entendê-lo. Minha mãe disse que você foi o grande amor da vida dela, mas que algo os afastou, respondeu Letícia, com uma leve hesitação na voz. Armando assentiu, um toque de tristeza em seu olhar. Fomos afastados. Sim, meus pais nunca aceitaram a ideia de que eu pudesse me casar com alguém de fora do nosso círculo. Quando descobriram sobre nossa relação, fizeram de tudo para me convencer de que Lígia não era a pessoa certa. Eu era jovem e, para ser honesto, fui fraco. Deixei que eles me influenciassem. Acreditei que era melhor para mim e me afastei. Houve um silêncio pesado entre os dois. Armando sentia que as palavras eram insuficientes para expressar a gravidade do erro que cometera, mas precisava que Letícia soubesse da verdade, que entendesse que a separação fora resultado de sua própria fraqueza. E então, você deixou minha mãe sem saber que eu existia? Perguntou Letícia, com uma mistura de tristeza e mágoa em sua voz. Armando abaixou os olhos, sentindo o peso de sua culpa. Sim, eu jamais soube sobre você. Letícia, se soubesse, nada teria me impedido de estar ao lado de vocês duas. Teria enfrentado qualquer coisa. Letícia respirou fundo, absorvendo aquela confissão. Era difícil não sentir um misto de dor e compaixão. Ver o arrependimento no rosto de Armando suavizava, de certa forma, a decepção que ela sempre guardara em relação ao pai que nunca conhecera. Sabia que a mãe carregara o peso daquela história sozinha. Mas, por outro lado,
Também percebia que Armando buscava honestidade naquele momento. Depois de alguns instantes, ela rompeu o silêncio. O importante agora é que a senhora está recebendo a ajuda que precisa. Ela já sofreu muito. E tudo o que eu quero é que ela tenha tranquilidade e... Letícia hesitou, como se ainda estivesse se adaptando à nova realidade. E talvez possamos, juntos, encontrar uma forma de seguir em frente. Armando a olhou com um misto de alívio e gratidão. Aquela frase soava como um perdão silencioso, uma chance de construir algo que jamais havia imaginado possível, antes que pudesse responder. Letícia colocou a xícara de chá na bandeja e a levou até o quarto, onde Lígia descansava. Quando Letícia saiu, Armando entrou devagar, sentou-se ao lado de Lígia e a observou por alguns segundos. Ela abriu os olhos e sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de ternura. Eu nunca imaginei que a vida nos daria essa segunda chance. Armando, disse Lígia, em um tom suave, embora eu tenha sofrido muito com a sua ausência, nunca deixei de pensar em você. E, agora, ver você aqui, ao lado de nossa filha, é algo que nunca pensei que fosse acontecer. Armando segurou a mão dela, sentindo uma corrente de emoções invadir seu coração. Eu sei que é tarde demais para corrigir tudo, Lígia, mas vou fazer o que estiver ao meu alcance para cuidar de vocês duas. Eu quero que Letícia tenha todas as oportunidades que ela merece, e quero que você tenha a paz e o cuidado que nunca teve. Lígia o olhou com ternura e disse: Obrigada. Armando, eu sei que podemos encontrar um novo caminho. Nossa filha é tudo o que eu tenho, e ver vocês juntos, mesmo que de forma tardia, é o maior presente que a vida poderia me dar. Ele a abraçou, emocionado, sentindo o peso de anos de arrependimento ser suavizado naquele instante. O passado continuaria a doer, mas o presente oferecia uma possibilidade de cura. Era um caminho novo, difícil, mas cheio de uma esperança que ele jamais esperara reencontrar. Naquela noite, ao se despedir, Armando sabia que havia dado o primeiro passo em direção à família que o tempo e o orgulho haviam lhe roubado. A promessa de um novo começo pairava sobre eles. Como uma luz que iluminava a escuridão do passado, os dias seguintes foram marcados por uma rotina nova e inesperada para Armando. Ele, que sempre fora acostumado ao silêncio solitário de sua mansão, agora se via cada vez mais presente na vida de Letícia e Lígia. Cada visita o aproximava mais de ambas e o fazia perceber como a convivência familiar era algo que ele mal havia experimentado até então. Durante essas visitas, Armando começou a se envolver mais diretamente na recuperação de Lígia. Contratou uma equipe de especialistas e cuidadores para atender às necessidades médicas dela, além de providenciar os melhores tratamentos disponíveis. Letícia, que antes dividia seu tempo entre cuidar da mãe e trabalhar, agora encontrava um certo alívio com o apoio financeiro e a presença de Armando. Certo dia, enquanto caminhava com Letícia pelo jardim da pequena casa onde elas moravam, Armando se sentiu compelido a conversar sobre o futuro dela. Letícia, eu sei que você deixou os estudos para ajudar sua mãe, mas gostaria que considerasse retomar. Agora que posso dar esse suporte, quero ver você alcançar tudo o que sempre sonhou. Letícia olhou para ele, surpresa, mas com uma ponta de receio. Não estava acostumada a receber ajuda. E para ela, cada conquista sempre fora um reflexo direto de seu próprio esforço, mesmo com os gestos sinceros de Armando. Ela ainda sentia certa dificuldade em aceitar sua presença. Eu aprecio muito o que está fazendo por mim e pela minha mãe, Sr. Armando, respondeu, em tom respeitoso, mas hesitante. É que não sei se consigo retomar os estudos agora. Estou acostumada a trabalhar e cuidar da minha mãe, e me parece estranho depender de outra pessoa para isso. Armando parou de caminhar e a observou com atenção. Sentiu-se, de alguma forma, orgulhoso daquela independência e força de vontade que via em Letícia. Era evidente que ela havia herdado a determinação da mãe, e ao mesmo tempo que carregava uma certa relutância em aceitar ajuda. Entendo sua preocupação, Letícia, e admiro sua força e independência. Mas quero que saiba que eu não estou fazendo isso por caridade. Quero estar presente porque sinto que perdi tempo demais.
Me dói ver tudo o que vocês passaram sem que eu estivesse ao lado de vocês. Gostaria de ajudar a compensar esses anos. Letícia refletiu por alguns instantes. Por mais que desejasse continuar carregando suas responsabilidades sozinha, algo na sinceridade de Armando a fez repensar. Talvez abrir espaço para ele fosse também uma forma de retribuir o esforço que ele estava fazendo para se reconectar. Bom, eu sempre sonhei em estudar literatura. Queria poder me dedicar a isso. Mas nunca foi uma possibilidade real. Com os cuidados da minha mãe, o tempo e o dinheiro sempre foram complicados. Armando sorriu, sentindo uma onda de satisfação ao ver Letícia falar de algo que realmente amava. Então, vamos fazer isso acontecer. Você não precisa mais escolher entre cuidar da sua mãe e cuidar de si mesma. Vou ajudar com o que for necessário para que você siga em frente. Ela assentiu, um pouco mais confortada. Embora fosse difícil aceitar, começava a perceber que Armando realmente estava empenhado em fazer parte de sua vida de maneira significativa. Sentiu uma leveza ao pensar em retomar os estudos, algo que antes parecia distante. Os dias foram passando, e aos poucos, a rotina de visitas e conversas foi se consolidando. Letícia começou a ver Armando com outros olhos. Ele não era mais apenas o patrão desconfiado que ela conhecera, mas sim alguém que estava disposto a ser parte de sua vida, com o tempo. Ela passou a chamá-lo de pai, um termo que, a princípio, parecia estranho em seus lábios, mas que, aos poucos, ganhou uma naturalidade inesperada. Certo dia, enquanto estavam sentados na sala, Letícia compartilhou uma memória de infância que envolvia sua mãe e um antigo livro de contos que elas liam juntas. Minha mãe sempre teve um amor especial por histórias. Mesmo nos dias difíceis, ela dizia que a leitura a levava para outro lugar, longe das preocupações e das limitações que enfrentávamos. Talvez seja por isso que eu sempre quis estudar literatura. Armando ouviu com atenção, sentindo uma pontada de emoção. Ele percebia que Lígia fora a maior inspiração para Letícia, e que tudo o que elas haviam construído juntas refletia a força de ambas. Fico feliz em saber disso, Letícia. Acredito que sua mãe realmente sempre teve uma alma poética, e você herdou isso dela. Disse com um sorriso. Letícia retribuiu o sorriso. Sentindo que aquelas conversas estavam, pouco a pouco, fortalecendo o laço entre eles. Já não via Armando apenas como o pai distante que a vida lhe negara, mas como alguém que, apesar dos erros, estava disposto a fazer parte de sua vida. E isso, para ela, tinha um valor imenso no fim daquela tarde. Letícia se dirigiu ao quarto da mãe, onde Lígia descansava. Sentou-se ao lado dela e pegou sua mão, enquanto Armando observava a cena à porta. Lígia abriu os olhos e sorriu ao ver a filha, acariciando-lhe o rosto com ternura. Sabe, mãe, o papai, ela disse, pausando para sentir o impacto da palavra. O papai disse que vai me ajudar a voltar a estudar. Parece que finalmente vou poder seguir aquele sonho, aquele de literatura. Lígia assentiu, com os olhos cheios de orgulho e uma leve emoção. Você merece isso, minha filha. Nunca duvidei de que conseguiria. E fico feliz que ele esteja aqui para ver tudo o que você pode alcançar. Armando, ao ouvir aquelas palavras, sentiu uma onda de gratidão. Ele sabia que o caminho para reconstruir os laços com ambas ainda seria longo e cheio de obstáculos, mas naquele momento, compreendeu que, finalmente, a distância entre eles começava a se dissipar. Ajudar Letícia a seguir seus sonhos e estar ao lado de Lígia em sua recuperação se tornava, cada vez mais, o propósito que ele sempre buscara. Era como se, após anos de solidão, ele estivesse finalmente encontrando a família que o tempo lhe negara. E ali, enquanto observava mãe e filha, Armando soube que faria tudo o que fosse preciso para que aquele vínculo nunca mais fosse quebrado. Com o passar das semanas, a relação entre Armando, Letícia e Lígia foi se fortalecendo de maneira natural. Armando se via cada vez mais próximo de Letícia e da vida simples que ela e a mãe haviam construído juntas, sentindo que, finalmente, encontraram um propósito maior do que o trabalho e as posses que acumulara ao longo dos anos. A cada visita, Letícia lhe mostrava mais do seu mundo e de suas memórias, como se quisesse que ele entendesse tudo o que havia perdido. Letícia, por sua vez,
já não via Armando como uma figura distante e inacessível. Ele se tornara um apoio constante, alguém com quem ela podia contar sem medo. A presença do pai estava ajudando a aliviar o peso das responsabilidades que carregara durante tanto tempo. E com isso, ela passou a se sentir mais à vontade para confiar nele. Armando, determinado a reparar os anos de ausência, fazia questão de estar presente em cada passo que ela dava em direção a seus sonhos. Em um fim de tarde, enquanto descansavam na varanda da casa, Letícia comentou sobre o curso de literatura que começaria na próxima semana. Seu entusiasmo era evidente, e Armando, que sempre fora reservado, se pegou contagiado por aquela energia. Nunca pensei que um dia eu pudesse estudar o que realmente amo, Letícia comentou, olhando para o céu tingido de tons alaranjados. Por muito tempo, achei que esse seria um sonho inalcançável. Armando a observou com um misto de orgulho e arrependimento. Ele sabia que, se tivesse estado presente desde o início, talvez Letícia já tivesse conquistado tudo aquilo há muito tempo. No entanto, optou por focar no presente, nas novas oportunidades que surgiam agora, ao invés de se prender aos arrependimentos do passado. Você merece isso, Letícia, disse ele com um sorriso sincero. Sua dedicação e força de vontade são admiráveis. Tenho certeza de que vai se destacar em cada etapa do caminho. Letícia agradeceu, emocionada. A confiança que seu pai demonstrava nela era algo novo, que enchia seu coração de esperança e força. Era como se finalmente estivesse recebendo o apoio que tanto desejara. Aquela sensação de pertença e segurança fazia com que, aos poucos, ela superasse as dificuldades do passado. Naquela noite, Letícia entrou no quarto da mãe, onde Lígia descansava. Sentou-se ao seu lado e contou a ela sobre a conversa com Armando. Lígia sorriu, seus olhos brilhando com um orgulho que não podia ser disfarçado. Eu sempre soube que você tinha potencial para ir longe, minha filha. E fico feliz que o seu pai esteja aqui para ver isso agora, disse Lígia, segurando a mão de Letícia com ternura. Letícia assentiu, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. A presença de Armando em sua vida tinha suavizado as dificuldades que enfrentara ao longo dos anos. Apesar de tudo, começava a ver nele o pai que sempre quisera ter. Armando, por sua vez, também passava a enxergar Lígia de uma forma renovada. Todo o ressentimento que guardara contra ela ao longo dos anos estava, aos poucos, sendo substituído por admiração. Vê-la enfrentar a vida com resiliência, criando uma filha sozinha e mantendo a dignidade mesmo diante das dificuldades, fazia com que ele se arrependesse ainda mais de ter perdido tantos anos ao lado dela. Um dia, enquanto estava sentado ao lado de Lígia, Armando sentiu que precisava expressar o que guardara dentro de si por tanto tempo. Lígia, não sei se consigo descrever o quanto lamento tudo o que aconteceu entre nós. Eu passei anos acreditando que você havia me abandonado, e isso me corroeu por dentro. Agora, ver tudo o que você enfrentou. Não sei como pedir desculpas por minha ausência. Lígia segurou a mão dele, com um olhar tranquilo. Armando, eu também me senti sozinha muitas vezes, mas a vida seguiu, e tive Letícia para me dar força. Sei que perdemos muito tempo, mas talvez essa seja a nossa chance de reconstruir algo, mesmo que de maneira diferente. Aquelas palavras penetraram fundo no coração de Armando. Ele percebeu que, mais do que nunca, estava determinado a se dedicar a essa nova fase de suas vidas, a recuperar o tempo perdido e oferecer o amor e apoio que Letícia e Lígia mereciam. Nos dias seguintes, Armando passou a levar Letícia até o campus onde ela começaria o curso de literatura. As aulas eram uma novidade que a enchiam de entusiasmo. E Armando fazia questão de estar presente em cada pequena conquista, acompanhando de perto cada avanço que ela fazia. Ele era o primeiro a ouvir sobre as novas leituras, os professores que ela admirava e as amizades que estava construindo, a relação entre eles, antes marcada pela desconfiança e distância. Agora era pautada pela confiança e cumplicidade. Letícia já não via Armando apenas como uma figura paternal distante, mas como alguém que, apesar dos erros do passado, estava disposto a estar ao seu lado. Em uma noite tranquila, Armando foi até a cozinha preparar um chá para Lígia. Estava se acostumando à simplicidade daquela rotina, e a cada pequena tarefa, sentia-se mais próximo delas. Enquanto preparava o chá,
Refletia sobre como a vida pode tomar rumos inesperados e como cada escolha, mesmo as mais dolorosas, havia o conduzido até aquele momento, ao levar a xícara até o quarto. Armando encontrou Lígia folheando um álbum de fotos antigas. Ele se aproximou e observou as imagens de Letícia em diferentes fases da infância, sentindo uma mistura de ternura e arrependimento. Ela sempre foi uma criança alegre, muito curiosa e apaixonada pela vida, comentou Lígia, com um sorriso nostálgico. Armando assentiu, sentindo o peso do tempo que havia perdido. Eu daria tudo para ter estado presente nesses momentos, confessou com a voz embargada. Mas prometo a você, Lígia, que estarei ao lado dela em todos os passos daqui para frente. Lígia o olhou, com um brilho suave nos olhos, e apertou sua mão em um gesto de compreensão. Sei que está falando a verdade. Armando, e isso significa muito para mim, naquela noite, enquanto observava Letícia e Lígia. Armando compreendeu que, apesar de todas as dores e arrependimentos, ele havia encontrado algo mais valioso que qualquer bem material. Estar ao lado delas, compartilhando a vida, era o maior presente que poderia ter. A cada novo dia, ele se sentia mais completo, sabendo que finalmente tinha uma família para chamar de sua. E, embora o passado não pudesse ser mudado, o presente lhe dava a oportunidade de recomeçar, redescobrindo o amor e a conexão que o tempo quase lhe negara. O tempo passava, e Armando sentia que sua vida finalmente ganhara sentido. A rotina entre a casa de Letícia e Lígia e as atividades de Letícia na universidade traziam uma satisfação genuína que ele não experimentava há anos. Cada pequena conquista de Letícia era motivo de orgulho e o preenchia com uma alegria que nunca imaginara possível. Certo dia, ao chegar na casa de Lígia para uma visita de rotina, Letícia o chamou discretamente, dizendo que precisava lhe mostrar algo importante. Ela tinha um ar sério e um envelope envelhecido nas mãos. Encontrei isso entre as coisas da minha mãe, Letícia disse, entregando-lhe o envelope com certo cuidado. É uma carta. Acho que nunca chegou a ser enviada. Armando pegou o envelope e, ao ver o remetente escrito com a caligrafia de Lígia, sentiu um aperto no peito. A carta estava marcada pelo tempo, mas ainda intacta. Ele abriu o papel amarelado, e as palavras de Lígia começaram a se desenrolar diante de seus olhos. À medida que lia, sua visão foi ficando turva pelas lágrimas que ele mal conseguia conter. A carta era uma confissão de amor e saudade, mas também um relato doloroso. Lígia escrevera aquela carta no auge de seu sofrimento. Poucos meses após descobrir a gravidez, ela contava como fora difícil aceitar o afastamento dele e explicava que tentara inúmeras vezes contatá-lo, mas fora ameaçada pela família de Armando. Dizia que sabia que ele seria um bom pai, mas que jamais tivera a chance de contar sobre a criança que esperava. Armando, meu amor, dizia a carta em um trecho que o tocou profundamente. Tenho certeza de que, se soubesse da nossa filha, você estaria aqui ao nosso lado. Nunca tive a coragem de enviar esta carta, com medo das consequências, mas escrevo porque você ainda é parte da minha vida, e sempre será, mesmo que eu nunca a envie. Preciso que estas palavras existam, ao menos para mim mesma. Ao terminar de ler, Armando levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Aquelas palavras o confrontavam de uma maneira que ele nunca imaginara. Todo o orgulho, todas as barreiras que ele construíra para se proteger, desmoronaram, e ele percebeu o quanto a ausência dele havia impactado, não só a vida de Lígia, mas também a de Letícia. Letícia observava a reação do pai em silêncio, respeitando o momento. Era evidente que aquelas palavras o haviam abalado profundamente. E por um instante, ela viu um homem vulnerável, despido de qualquer defesa. Eu nunca imaginei, disse Armando finalmente com a voz embargada. Nunca soube o quanto minha ausência significava. Eu passei tanto tempo acreditando que havia sido esquecido, quando na verdade fui eu quem se afastou. Letícia, tocada pela dor sincera que via em seu pai, colocou uma mão em seu ombro. O importante é que está aqui agora, pai. O passado foi difícil, mas o que estamos construindo hoje é o que realmente importa. Minha mãe sempre disse que, apesar de tudo, acreditava no amor de vocês. Essas palavras trouxeram um pouco de conforto a Armando. Ele olhou para Letícia,
sentindo uma onda de gratidão e respeito por ela. Sua filha, apesar de tudo o que enfrentara, mostrava uma maturidade e um coração generoso. E ele sabia que aquilo era, em grande parte, um reflexo de quem Lígia era. No fim daquele dia, Armando foi até o quarto de Lígia. Segurando a carta nas mãos, sentou-se ao lado dela, com uma expressão sincera e emocionada. Eu li a carta, Lígia, disse ele com a voz trêmula, e sei que estas palavras ficaram guardadas por tanto tempo. Eu daria tudo para voltar no tempo e ter recebido essa carta. Tudo o que você passou, o que você enfrentou. Nada do que eu disser vai mudar isso. Mas do fundo do meu coração, quero que saiba que lamento profundamente e que estou aqui para o que precisar. Lígia sorriu com ternura, estendendo a mão para segurar a dele. Havia uma serenidade em seu olhar, uma compreensão que só o tempo e a resiliência poderiam trazer. Armando, o que passou? Passou. Nós não podemos voltar atrás, mas podemos construir algo daqui para frente. O fato de você estar aqui, ao nosso lado, já é uma vitória. Letícia, agora tem você presente. E isso, para mim, é o mais importante. Ele assentiu, com os olhos marejados, sentindo-se acolhido por aquela aceitação que Lígia lhe oferecia. Ela não o culpava, não guardava rancor. Ao contrário, parecia entender que ele também fora uma vítima das circunstâncias. Nos dias seguintes, Armando sentiu uma mudança profunda. A leitura daquela carta fora como um rito de passagem, uma revelação que lhe dava um novo sentido de propósito e responsabilidade. Ele estava determinado a fazer por Lígia e Letícia tudo o que estava ao seu alcance. Agora, Letícia também via o pai com uma nova compreensão. A revelação da carta os aproximara ainda mais. E ela sentia que, apesar dos desafios que haviam enfrentado, eles estavam formando uma conexão sólida. Letícia o convidou para participar de um evento de leitura em sua universidade. E Armando, sentindo um orgulho imenso, aceitou o convite com entusiasmo, ao vê-la recitar um trecho de uma obra clássica diante de uma pequena plateia. Armando sentiu uma emoção que jamais experimentara. Sabia que estava testemunhando o futuro brilhante de sua filha, algo que ele teria perdido se não tivesse se reaproximado delas. O amor que via nos olhos de Lígia, ao observar Letícia em seu momento de conquista, era um reflexo do amor que ele mesmo sentia. Naquela noite, Armando se deitou com um coração mais leve, sentindo que, finalmente, estava construindo uma relação verdadeira com as duas. A carta de Lígia, embora nunca enviada, havia se tornado um símbolo de um passado que, apesar de doloroso, agora servia como base para um novo começo. O reencontro com sua família havia redescoberto nele um amor que ele julgava perdido para sempre. E agora, com a promessa de uma nova vida ao lado de Letícia e Lígia, Armando sabia que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. O sol nascia sobre a cidade, e um novo dia trazia consigo a promessa de um recomeço definitivo para Armando, Letícia e Lígia. A revelação da carta havia permitido que todos aceitassem o passado e seguissem em frente, sem as barreiras de culpa e arrependimento que haviam os separado. Agora, Armando estava determinado a transformar aqueles laços recém-reconstruídos em algo sólido e duradouro. Naquela manhã, ele decidiu que faria uma proposta importante a Letícia e Lígia. Chegou cedo à casa delas, trazendo um buquê de flores para Lígia e uma pasta com documentos que acreditava ser o próximo passo para o futuro da filha. Ao abrir a porta, Letícia o recebeu com um sorriso caloroso. "Bom dia, pai. Já estava com saudades. O que o traz aqui tão cedo?" perguntou, brincando. Armando sorriu de volta, sentindo-se cada vez mais confortável em ser chamado de pai. Aquele título, que antes parecia distante, agora lhe dava um orgulho imenso. "E tenho algo importante para falar com vocês", respondeu ele, enquanto entregava o buquê a Lígia, que estava sentada na poltrona da sala. Lígia pegou as flores com um sorriso afetuoso, sentindo a energia positiva que Armando transmitia. Ele parecia um homem completamente diferente daquele que ela conhecera há décadas, e isso a deixava genuinamente feliz. Armando se sentou em uma cadeira próxima e, após alguns instantes de silêncio, começou a falar. "Eu estive pensando muito sobre tudo o que passamos
e sobre o que podemos construir juntos. Sei que perdi muito tempo longe de vocês, mas quero que saibam que estou totalmente comprometido em fazer parte de suas vidas daqui para frente. Vocês são minha família, e eu quero dar a vocês tudo o que nunca pude antes. Letícia e Lígia se entreolharam, emocionadas, sentindo o peso das palavras dele. Tenho pensado especialmente em você, Letícia, seus estudos, seu futuro. Quero oferecer a você um suporte sólido para que nada te impeça de alcançar seus sonhos. Poem. Ele tirou um documento da pasta e entregou à filha. Este é um fundo de investimento que abri para você. Ele será usado para tudo o que você precisar em sua carreira e vida pessoal. Quero que saiba que estou aqui para te apoiar, sem nenhuma condição. Letícia olhou para o documento, sentindo uma mistura de surpresa e gratidão. Nunca havia imaginado que o pai pudesse estar tão comprometido com seu futuro, mesmo diante de suas reservas iniciais. Agora sabia que ele estava ao seu lado de maneira incondicional. Pai, disse ela emocionada, eu não sei nem como agradecer. Você está fazendo muito por mim. Mais do que eu poderia sonhar. Mas saiba que o que realmente me faz feliz é sua presença aqui, seu apoio e carinho. É isso que realmente importa para mim e para minha mãe. Armando assentiu, sentindo o coração se encher de uma ternura que ele há muito não experimentava. Ele sabia que Letícia e Lígia já o haviam perdoado. Mas aquelas palavras de aceitação eram um conforto que confirmava sua decisão de continuar ao lado delas. Bom, quero fazer um convite para vocês duas, ele disse, após uma pausa. Gostaria que vocês se mudassem para a mansão comigo. Sei que talvez a ideia possa parecer estranha, mas quero que tenham conforto, espaço e todas as condições para viver com tranquilidade. A casa de vocês sempre será um lar. Claro, mas adoraria tê-las mais próximas. Lígia olhou para Letícia, considerando a proposta. A ideia de se mudar era inesperada, mas a oferta de Armando era sincera. A saúde de Lígia ainda era delicada, e Letícia sabia que, na mansão, a mãe teria todo o suporte necessário para se recuperar plenamente. Mamãe, o que acha? Perguntou Letícia, com um sorriso encorajador. Lígia pensou por um momento, e então assentiu, com os olhos brilhando. Acho que seria uma oportunidade maravilhosa para todas nós, Letícia. E, Armando, agradeço muito por tudo o que tem feito. Nunca imaginei que teríamos essa chance. Mas agora vejo que tudo valeu a pena. Armando sorriu, sentindo que aquele era o início de uma vida verdadeiramente nova. No dia seguinte, ele e Letícia começaram os preparativos para a mudança. Armando fez questão de organizar um espaço especial para Lígia, garantindo que ela tivesse todo o conforto que merecia. Para Letícia, ele preparou um ambiente acolhedor e repleto de livros, onde ela pudesse estudar e trabalhar em seus projetos literários. Com a chegada delas à mansão, o lugar finalmente ganhou vida. As risadas e conversas preenchiam o silêncio dos corredores, e Armando sentia que, pela primeira vez, sua casa se tornara um lar. Ele passava as tardes ao lado de Lígia, ajudando-a a cuidar dos detalhes da casa, enquanto Letícia estudava e se preparava para um futuro promissor. Cada momento compartilhado era um novo elo de afeto e cumplicidade que os aproximava cada vez mais. Nos finais de semana, Armando oscilava entre as tarefas domésticas e as pequenas aventuras em família. Organizou um almoço em homenagem à recuperação de Lígia, convidando alguns amigos próximos, que se encantaram ao ver o quanto ele havia mudado. O Armando frio e reservado que todos conheciam agora era um homem renovado. Marcado pelo amor que redescobrira ao lado de sua filha e do grande amor de sua vida, certa noite, ao estarem reunidos na varanda, Lígia se virou para ele e Letícia, com um olhar sereno e um sorriso de profunda paz. Vocês são tudo o que eu sempre quis, ela disse, mesmo com todas as dificuldades. Agradeço todos os dias por termos chegado até aqui, juntos. Sei que nossa jornada foi dura, mas o que temos agora vale mais do que qualquer coisa. Armando segurou a mão dela, sentindo o peso de suas palavras. Ele compreendia a profundidade daquele momento e sabia que aquela era a felicidade que havia procurado a vida inteira. Ao lado de Letícia e Lígia, ele finalmente encontrara o que sempre faltara em sua vida, um amor genuíno e uma família unida. Letícia, com os olhos marejados,
Abraçou os dois. Eu também sou muito grata. Vocês me ensinaram o que é o amor e me deram um lar. E sei que daqui em diante, nossa história será cheia de amor, apoio e esperança. Armando fechou os olhos, sentindo o calor daquele abraço que selava o recomeço deles. Era como se toda a dor do passado tivesse sido transformada em algo belo e eterno. Ele sabia que os desafios da vida continuariam, mas com Lígia e Letícia ao seu lado, sentia-se pronto para qualquer coisa. Naquele instante, sob as estrelas que brilhavam sobre a mansão, Armando prometeu a si mesmo que dali em diante, nada mais separaria aquela família que o destino, há tanto tempo, tentara afastar.